Agora sim, oficialmente gravando, boa noite. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026, às 9 da noite. Bom, para quem está chegando hoje, eu vi aqui que o Enio disse que está chegando hoje também, eventualmente tem gente que chegou ontem, que chegou terça, aí, enfim. Eu fiz esse grupo com a intenção de que nós estudássemos a praxis da psicologia juntos. Por que este livro? Porque é um livro grande, denso, complexo. Não à toa ele é a tese de doutorado do maior psicólogo tomista da atualidade. Então, não tinha como não ser denso e complexo, onde ele se propõe a explicar para nós, por A mais B, epistemologicamente, que é que epistemologicamente, verificando se esse saber se sustenta, se ele tem razão de ser, de uma prática psicológica atomista, ok? Então, ele vai passando ali pelo que é psicologia, como que a gente caminhou na filosofia até chegar no que nós temos hoje. Depois ele vai falar sobre a estrutura da personalidade, depois ele vai falar sobre a normalidade, ou sobre virtude, e depois sobre as enfermidades da alma, mostrando como que a alma padece, se padece e de que modo. Depois ele conclui se de fato há uma prática psicológica atomista e para onde a gente tem que olhar. Então, a minha intenção é justamente dar esse aparato para que vocês conseguissem compreender melhor esse livro, porque ele é muito importante, não apenas a título de prática psicológica, mas a título de autocompreensão também, para que a gente se olhe, se compreenda, se veja melhor e entenda muitas coisas que São Tomás quis nos dizer sobre como a nossa vida se dá. Tem um dos momentos mesmo do livro que ele fala, olha, a psicologia e a teologia vão se tocar em muitos pontos, e mesmo que autores modernos rechassem a teologia, eles entram nessa seara nas suas próprias teorias, e não há cura humana real sem a graça. Sim, ele diz muito claramente. Se você desconsiderar isso, está tudo bem, você pode praticar sua psicologia, mas ela será sempre limitada. Então, ele traz para nós conclusões importantes, conclusões bastante tomistas, no sentido de estarem ligadas a São Tomás, não apenas à sua teoria, porque quem me conhece sabe que eu não gosto da teoria solta e, digamos assim, estéreo, eu gosto sempre de olhar para quem está por trás da teoria, para entender, inclusive, de quem ela veio, e assim, nós. Ai, que bom, Pecita. Estou encantada com as aulas. Eu tinha recebido esse livro, você fez parecer acessível. Porque esse livro, em alguns momentos, ele pressupõe que nós já tenhamos solidificado alguns conceitos. Então, é por isso que às vezes parece mais difícil. Muitos desistem no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo faz um percurso filosófico. E assim, gente, eu me incluo nessa. Nós não aprendemos a estudar durante toda a vida. Eu sou uma pessoa, tenho 33 anos. Eu sou uma pessoa de uma conversão tardia. Eu me converti há 4 anos. Então, antes disso, eu vi o mundo de ponta cabeça. E eu acho que muita gente está nessa também, né? Com essa onda de conversões que vem acontecendo, a gente viveu a nossa vida totalmente apartado disso. E, em um dado momento, a gente consegue enxergar, nossa, a realidade é isso, então. E aí um monte de coisa se abre para a gente. Então, é bastante importante que a gente entenda o que tem ali, como eu disse para vocês, justamente como preceito de autoconhecimento, tá? Então, fiz esse grupo para que a gente estudasse essas coisas. E para quem só está assistindo às aulas da Praxis, e eventualmente ainda não viu os outros vídeos do YouTube, aproveitem os vídeos do YouTube. Lá tem quase 200 vídeos. Estão indo e nunca vão sair, tá? Pode ficar bem tranquilo. Tudo que eu produzo no YouTube fica lá. Então, como eu estava falando, tem vários outros vídeos no YouTube, tem quase 200 vídeos. Aproveitem. O que é que eu tento fazer ali? Eu tento dar para vocês a critério clínico, para que vocês saibam o que é que está acontecendo com o paciente, como que a gente pode intervir. Claro que eu não consigo dar todo o fundamento ali, porque isso exigiria aulas maiores, uma organização maior, mas eu tento o máximo ali, enquanto conteúdo gratuito, conceder isso para vocês. Então, vejam o YouTube inteiro. E aí, nessa caminhada que estamos fazendo, decidi fazer alguns encontros ao vivo com vocês, para a gente ter essa experiência pessoal, digamos assim. Até porque eu sempre defendi que a terapia é um encontro pessoal, e só serve se for assim, porque eu sou pessoa, vocês são pessoas, e nós somos relacionais. Eu só me conheço diante do outro. E é por isso, esse é mais dos motivos que a psicologia, pelo qual a psicologia moderna está equivocada, porque o método dela é o experimental, como se fosse possível isolar a humana como se fosse um objeto e que eu não tivesse nenhum interesse naquilo ali e que, de fato, eu conseguisse algo como que olhar o outro tão apenas como objeto científico e não ter com o outro nenhuma ligação, digamos assim. Mas isso é absolutamente impossível. Eu só me conheço dentro de uma relação dual e eu só me conheço quando o outro me ama a ponto de querer que eu melhore.
Então, isso está bem apartado dessa psicologia neutra, digamos assim, de um objeto estanque, estéril, que infelizmente se pratica hoje. Então, a minha intenção é essa, e estar com vocês aqui para que a gente se conheça, vocês me conheçam, eu conheça vocês, porque eu só consigo entregar soluções mais ajustadas, vídeos que fazem mais sentido, posts que fazem mais sentido, respostas que fazem mais sentido, e até nos meus produtos pagos, dia 7, 8 e 9 teremos um evento, onde no dia 9 eu vou abrir as inscrições para a segunda turma de formação para terapeutas que eu tenho. Então, até para que eu entregue cada vez melhor, inclusive nos produtos pagos, eu preciso escutar vocês. Eu preciso saber pelo que vocês estão passando. Eu estou na internet há 3 anos. Em fevereiro vai fazer 3 anos. E eu sempre fui fazendo as coisas de acordo com o que eu escutava vocês. Eu acho que é muito importante, porque senão eu vou ficar com as vozes da minha cabeça. Vou ficar, tá, o que que eu acho que é bom? Não, o que vocês me dizem que é bom. Então, a partir dessa conversa, a partir desse relacionamento pessoal, é que a gente vai entendendo melhor um outro e conseguindo também entregar coisas melhores. Tá bom? Então, no primeiro encontro, algumas pessoas perguntaram, tiraram suas dúvidas. A única coisa que eu não consigo fazer aqui é uma aula expositiva, então, assim, coisas que demandem que eu faça uma aula de 30, 40 minutos. A minha intenção aqui são dúvidas mais práticas, conselhos, questionamentos, distinções. Olha, Marina, qual a diferença disso e disso na psicologia? Eu não entendo muito bem, tá? Então, fiquem muito à vontade agora para perguntarem o que quiserem, levantem a mão, se quiserem escrever, escrevam, se quiserem falar, falem. Estou aqui à disposição dos senhores. Pode falar, Dani. Tá sem áudio. Tá fechado o áudio. Boa noite. Tem que você ficou emocionada, né, de falar com pessoa que você nunca falou na vida. É falar com você, que eu quase não converso com você. Marina, como que você conseguiu? Por quê? Primeiro ponto, não é a pergunta, não. Só falar assim, eu vou estudando, aí eu fico assim, eu preciso perguntar para a Marina. E você várias vezes virava e falava assim, você tem sorte porque eu não tinha esse apoio, né? Aí eu falei, como que a Marina conseguia? Porque tem coisa que é difícil assimilar, né? E aí a pergunta é o seguinte, eu acho que ontem eu te fiz a respeito de animagogia e psicologia. O psicólogo, hoje, formado, né, eu puxei um monte de projeto pedagógico, puxei conteúdos programáticos e vi o que seria um psicólogo saindo com tal formação. Então, se a gente puxar algumas abordagens, vamos pegar humanista, psicanálise, enfim, analítica, aquele psicólogo, ele não precisa acreditar naquilo para levar o paciente, então ele vai entender da técnica, ok. Com muita sorte, tomara que ele não empregue a técnica, os entendedores entenderão. Mas, na animagogia, ontem eu te fiz uma pergunta, e você virou e falou assim, Daniela, esquece roteiro, esquece tudo. Você tem que entender o que é a alma em abstrato, entender uma alma e entender o movimento concreto do paciente e fazer essa conexão. E como Sim. que faz isso? Entendendo o que as coisas são e com misericórdia. Eu falei, vou pensar, vou meditar. Eu falei, gente, isso é a formação e isso eu consigo através de uma transformação de vida, né? Aí, o que eu pensei? Essa misericórdia, tudo vai ser desenvolvido. Então, o paciente precisa olhar para mim e falar assim, precisa ter é diferente das técnicas, eu quero dizer assim, é diferente de uma psicologia que eu emprego técnica e é diferente do que eu sou para o paciente ver, não é? É mais ou menos Sim, isso? sim, totalmente. Tá bom. Porque, veja, a psicologia, ela parte de muitos pontos equivocados. Esse é um deles, assim. Gente, é sério, quando eu descobri o que eram as abordagens, e quando eu descobri, e eu não estou dizendo isso voz da minha cabeça, eu tenho vários alunos psicólogos, eu tenho vários alunos estudantes de psicologia, e eu perguntava para eles me darem o depoimento deles, falava, vem cá, como é na faculdade, não. A gente é obrigado a escolher uma abordagem, e a gente só sai da faculdade com aquela abordagem. E se eu fizer uma supervisão, se eu for supervisionado na faculdade por um professor de psicanálise, eu não posso aplicar nada de outra coisa, porque ele não vai saber me ajudar. Todos me diziam a mesma coisa. Eu fiz um semestre de psicologia, e nesse semestre o professor de behaviorismo falou, olha, se você tem depressão, você vai para psicanálise, porque é uma coisa mais interna. Se você tem não sei o que lá, você vai para comportamento, porque é uma coisa mais externa. Aí eu virei para ele e fiz assim, professor,
Gente, eu falei com todo respeito, tá? Não falei com tom de deboche, eu não falei nada, de verdade, verdadeiro. Eu falei, professor, então, se eu tenho esses três problemas que o senhor falou, eu tenho de ter três psicólogos? Ele olhou para mim e fez, a rigor, sim. Gente, isso é estapafúrdio num nível, isso é bizarro. Nós não estamos falando de uma especialidade médica. E olha, até na especialidade médica, primeiro você tem que fazer toda a medicina, os 6 anos, saber tudo, para depois se especializar. Beleza. Nós estamos falando de um ser humano que é inteiro diante de nós. Isso é absurdo. E por que que a Dani está falando? Não, ali ele vai aplicar técnica. Porque a psicologia, tal como ela é concebida, psicologia moderna, que nasceu no século XIX, 1879, no Laboratório Experimental de Wundt, lá na Alemanha, ela é concebida para que não se resolva a causa, se resolva sintoma, tá? Eu já vi algumas pessoas da psicologia dita científica dizendo: olha, a psicologia não dá conta de resolver o cerne da coisa, ela dá conta de resolver a aparência da coisa. Então, se uma pessoa está com infecção urinária, foi o exemplo que foi dado, se uma pessoa está com infecção urinária e ela vem para mim como se fosse um problema de psicólogo, eu vou dar um Tilenol para ela. A pessoa falou isso. O Tilenol vai agir na febre, mas a infecção vai continuar lá. Então, é como se a gente fosse no médico, dissesse, doutor, minha garganta está doendo, meu nariz está escorrendo, eu estou tossindo bastante, o médico não te ausculta, o médico não faz um exame de imagem, o médico não olha na tua cara e te passa um Benegripe, por conta dos teus sintomas. Aí você toma um Benegripe, até melhora, é isso que acontece com as terapias iatrogênicas, dá até uma leve melhorada, até porque Benegripe tem cafeína, aí dá um up, aí 3 semanas você está internado na UTI, e aí se descobre que você tinha pneumonia. E olha só, o antigripal não mata bactéria. É isso que acontece na psicologia moderna hoje. Nós estamos atuando a nível de sintoma. E é isso que técnica faz. Atua a nível de sintoma, igual remédio. Marina, então a técnica é ruim, é demoníaca, ela abole a técnica? Não! A técnica tem o seu lugar dentro de uma reta ordem. O remédio tem o seu lugar dentro de uma reta ordem. Eu sempre falo com meus alunos, gente, tem casos muito específicos que o paciente não vai melhorar sem psiquiatra. A gente precisa aceitar isso, entendeu? A terapia tem um lugar, a psiquiatria tem outra. A psiquiatria está olhando para o corpo, a terapia está olhando para a alma. E é importante que esse trabalho seja sinérgico, é importante que as coisas estejam juntas. E é importante que você saiba de onde está vindo a desordem, do corpo ou da alma. Porque mesmo que venha só do corpo, por exemplo, ela impacta na alma. Necessariamente. Por mais que venha só da alma, por exemplo, ela pode impactar no corpo. Então, a gente precisa olhar para toda essa dinâmica. O que é que eu proponho? O que é que a Dani está falando, né? A minha forma de enxergar a terapia é uma coisa que eu vim construindo ao longo desses 3 anos, que eu chamo hoje de animagogia. Então, na formação de terapeutas hoje, quem se forma é dito animagogo. Por quê? Porque eu concebo de uma forma bastante diferente. Eu percebi ao longo do tempo que muitas pessoas explicavam a psicologia como elas achavam, como elas aplicavam. Algumas pessoas explicavam bem e ordenavam bem a coisa, só que faltava um princípio intrínseco de ordem que fizesse com que a psicologia fosse vista do mesmo modo, não importa quem visse. É isso, no final das contas. Porque, gente, se eu mostro para vocês esse Santo Antônio aqui, cabe que vocês digam que a blusa de Jesus é vermelha? Não, por quê? Porque ela é manifestamente azul. Vocês percebem? O que está acontecendo com a psicologia? O Freud disse que é vermelha, o Roger disse que é amarela, o Lacan diz igual ao Freud. O Lacan, pensa no nome coerente. O Lacan, cara, correu psicanalista até o fim, mudou nada. Pensa no homem. Gosto dessas pessoas, fiéis, apesar de tudo. Enfim, então cada um está olhando para isso aqui e dizendo que é de uma coisa diferente. O que é que eu quero, gente? Eu quero que todo mundo seja capaz de olhar para a psicologia com os mesmos olhos, que foi propriamente o trabalho de Santo Tomás de Aquino e Aristóteles fizeram. Eles olharam para as coisas com os mesmos olhos, é por isso que eu digo aos meus alunos, importa muito mais ter a postura que Santo Tomás teve diante da vida do que saber tudo que Santo Tomás escreveu. Importa muito mais que vocês se perguntem, cara, como que Santo Tomás fez para ser esse homem estrondoso? Eu quero ser igual ele. Vocês tenham esse mesmo olhar sobre a vida. Então, o que Aristóteles fez? Ele sentou, falei disso terça-feira. Ele pegou o banquinho dele, sentou diante do homem e fez: me conte quem é você. Eu não quero me colocar em você. Eu não quero que você seja o que eu gostaria. Eu não quero te fatiar. Eu quero que você se mostre em sua inteireza para mim. Foi isso que Aristóteles fez.
E aí vem São Tomás, aprofunda, corrige algumas coisas, dá o caráter teológico e expande lindamente tudo que Aristóteles trouxe para nós. Então, o que é que eu quero? Organizar uma ciência psicológica tradicional, que não está organizada, tá? Então, Santo Tomás diz muita coisa, Aristóteles diz muita coisa, Santo Agostinho diz muita coisa, os santos padres dizem muita coisa no geral, mas ninguém nunca, como as pessoas, olha que paradoxo, como as pessoas que mais entenderam da alma humana na história da humanidade não eram psicólogos, isso está fora da psicologia dita moderna e não está sintetizada enquanto psicologia porque a pretensão não era essa. A pretensão de Santo Tomás não era fazer psicologia, era descrever o homem, igual ele descreveu um monte de coisa. A pretensão de Aristóteles não era fazer psicologia, era fazer um monte de ciência nas mais diversas áreas, igualzinho ele fez. Então, eu quero organizar essa ciência psicológica e organizar também a prática, a arte, porque a psicologia ela é tanto ciência enquanto teoria, quanto arte enquanto aplicação dentro do setting terapêutico, que foi o que Echevarria buscou fazer na praxis. Demonstrar uma prática psicológica fundada nos princípios tomistas. E isso é importantíssimo que se diga. Porque uma das perguntas que mais chega para mim é: isso você está falando na psicologia tomista, não? Não, não é psicologia tomista. E eu não acho que a psicologia tomista é o ápice da psicologia. É excelente, é muito boa. Só que, primeiro, ela não é psicologia em caráter epistêmico, porque para eu dizer que algo é psicologia, ele precisa ser ciência psicológica. E não é tomista no sentido de que Santo Tomás organizou assim, porque Santo Tomás não organizou uma psicologia enquanto ciência, porque não era a intenção dele fazer isso. Então, o que eu tenho na psicologia tomista é uma arte de inspiração nos princípios tomistas. Vocês percebem a diferença? Eu não posso chamar isso de psicologia. Então, é maravilhoso o que as pessoas fazem, principalmente Echevarria. A síntese que o Echevarria faz, a Echevarria é genial. Onde eu vou, eu falo bem desse homem, porque ele é absolutamente genial. Mas não é o ápice da psicologia. O ápice da psicologia deveria ser uma ciência organizada para que tem 29 pessoas, essas 29 pessoas que estão aqui sejam capazes de operar segundo os mesmos ditames. E isso é bom não apenas para que vocês sejam capazes disso, mas para dar segurança a vocês. Porque eu não sei se vocês perceberam o quanto que confunde vocês, cada um no Instagram falar de uma psicologia diferente. Ah, faz assim. Ah, faz assado. Ah, faz assim. Ah, faz... Onde está o critério estruturante científico para que todos eles sejam capazes de falar a mesma língua e vocês tenham critério para julgar o que eles estão falando? Não existe. E a partir dessa síntese de ciência e arte, que a gente tenha também um modelo operativo de homem saudável. Quando eu li o Correntes da Psicologia Contemporânea, este livro aqui, que também é do Echevarria, pela primeira vez, que é um primor também, eu terminei triste. Acho que foi um dos primeiros livros de psicologia que eu li. Foi em 2022. Falei, caraca, tem 200 anos praticamente de psicologia construída numa areia movediça que não cura. Isso aqui não ajuda ninguém. Deus! Sim. Aí eu fiquei meditando. Por que não ajuda ninguém? Porque eu sou essa pessoa, né? De encontrar a causa do problema. Porque eu só bato. O problema é se eu sei qual é a causa do problema. Porque o problema, o pano de fundo aqui. Fiquei meditando nisso um tempão. Aí eu falei, cara, é que nenhuma delas tem um modelo de omissão. Nenhuma delas tem modelo de saúde psíquica. Gente, nós temos um psicólogo norte-americano chamado Gordon Allport, totalmente contra a religião, totalmente contra a metafísica, tá? Rechaça a metafísica. Ele é o pai da psicologia da personalidade. A primeira vez que uma matéria de personalidade entra na faculdade é por causa do Gordon. E ele sempre vai rechaçar a metafísica o tempo inteiro, rechaçar a religião. Ele fala, olha, não quero ninguém chamando de caráter, quero que chame de personalidade, porque caráter tem viés moral, personalidade não. Ele chega a esse ponto, tá? Sem saber ele que personalidade tem acepção metafísica, mas tudo bem. Ele diz no livro dele, esse cara, diz no livro dele, Partner and Growth, que para que eu saiba o que é maturidade, o que é solidez, eu não encontro a resposta completa na psicologia. Eu preciso recorrer a juízos éticos. O Erich Fromm, neopsicanalista, ateu, marxista, ele diz assim, olha, vocês dizem por aí que a psicologia nasceu em 1889, num laboratório? Faça-me um favor. A psicologia nasceu 4 séculos antes de Cristo, na Grécia, com Aristóteles, que escreveu um tratado de psicologia, mas o intitulou, todavia, de ética. Até as pessoas mais desordenadas, olhando para a mais séria miríade de loucuras,
Pode ter um lampejo de claridade quando elas estão olhando para o lugar certo e elas decidem que elas serão honestas intelectualmente. Então, o que é que a gente precisa? Nesse momento, eu percebi, cara, eu preciso de um modelo. Ninguém tem modelo. Gente, como que eu consigo ajudar uma pessoa no setting terapêutico se eu não sei qual é a menção? Se eu não tenho a imagem do homem-são na minha cabeça? Se a Dani chegar para mim com a desordem, como que eu sei que desordem é essa? Se eu não sei qual é a ordem? Vocês percebem o problema grave que nós temos aqui? Não existe uma abordagem com o modelo de homem-são. E durante muito tempo eu achei que o modelo de homem-são era o Cristo. Não é o Cristo. É o Cristo. Vamos fazer uma terapia do Evangelho. Até que eu percebi que não era o Cristo. O modelo de homem-são é o Cristo na teologia. Para que eu consiga, inclusive, fazer essa diferenciação, esse recorte muito, muito cirúrgico entre psicologia e religião, porque, sim, são coisas bastante distintas, cada uma cuida de uma coisa e cada uma tende a olhar para um lugar. Eu preciso saber que o modelo a imitar na religião é o Cristo, mas o modelo a imitar na terapia não é o Cristo. Por quê? Porque Cristo é 100% Deus. Ou seja, nele tudo é ato. Se nele tudo é ato e eu estou cheia de potência, como que eu vou imitar a Cristo nesse mundo? É uma impossibilidade metafísica, psicologicamente falando, ok? Por favor. E aí eu percebi o seguinte, cara, mas tem que ter um modelo, porque, olha só, gente, tem um Frei, que é meu aluno no meu curso Santo Tomás Terapeuta, onde eu estudo a Suma com os alunos, e ele disse para mim assim, nossa, Marina, eu estou assistindo as aulas, e um dia veio uma freira aqui na minha... onde eu fico? E ela disse assim, que muitas vocações morrem em virtude de forças inconscientes de repressão da sexualidade, dentro do negócio católico. Entendeu? E aí, quando ela falou aquilo ali, eu senti muito estranho pelas coisas que você vem me ensinando. E aí, quando ele mandou essa mensagem para mim, eu fiquei refletindo, eu falei, gente, que doideira, assim, como as coisas estão, as coisas desordenadas estão tão impregnadas no nosso imaginário. Por que que uma pessoa pensa assim? Porque ela está olhando para o homem desordenado e fazendo uma lei com esse homem desordenado. O que é que eu quero dizer com isso? Está olhando para a desordem e considerando que a desordem é a normalidade e abstraindo a desordem, como se aquilo fosse uma lei que imperasse sobre todo ser humano. Existe um ser humano que sofre reprimindo a sua sexualidade? É claro que sim. Claro, pelos mais diversos motivos. Ok, mas todo ser humano sofre a nível de normalidade psíquica em virtude de uma repressão da sexualidade. É para isso aqui que a gente tem que olhar. Isso aqui é uma obsessão ideológica, igual às abordagens. Espera aí, se eu quero fazer uma lei, se eu quero saber o que é o homem e ponto final, se eu quero abstrair aqui e ter um postulado, eu preciso olhar para o homem são. Porque é só ali que eu consigo fazer uma lei. O professor Olavo, no livro dele, Inteligência e Verdade, ele diz que nós estamos fazendo mutilações metafísicas quando a gente olha para uma experiência contingente e dali tira uma projeção universalizante. É isso que o Maturo faz o tempo inteiro. Ele pega um negócio que acontece aqui desordenado, então vai ser sempre assim. Não, meu amigo, calma, respira. Não vai ser sempre assim. Então, olha só, gente, nós temos o homem desordenado, decaído, que é o pior de todos os tempos. Nós temos o plus, o homem decaído, e nós temos o homem tal como na presciência divina. Quem é o homem tal como na presciência divina? Quem Deus nos fez para ser. Quem Deus pensou para nós. Quem é esse homem? Adão e Eva. Quando Deus coloca Adão e Eva no Éden, ali está o homem na sua perfeição, o homem puro, na sua perfeição, do jeito que Deus concebeu para nós. Então, se eu quiser saber o que é sanidade psíquica, eu preciso olhar para o homem que Deus concebeu para mim, na perfeição. Lá no Éden, Adão estava no estado de justiça original. Que estado é esse? Paixões coordenadas pela razão, coordenada pela graça. O tempo todo. Olha que maravilha. O tempo, não tem negócio de pecado mortal e volta e não sei o quê, e sai a graça, entra a graça, sai a graça. Não. O tempo inteiro ele luta contra o pecado e concupiscência, não tem nada disso, não tem essa desordem interior. Tudo numa linda estrutura. Acontece o seguinte: Adão caiu. Eva também. Logo, não acho muito adequado que a gente olhe para eles. Existe um ser humano que esteja na presciência divina e que não tenha caído? Um único no mundo inteiro. Nossa Senhora.
Nossa Senhora é Eva antes da queda. E ela se manteve pura, desculpa. Ela se manteve pura, ela se manteve íntegra, ela se manteve ordenada. O parâmetro de sanidade psíquica só pode ser a Virgem Maria. Apenas. Porque ela é a Eva antes da queda. Tal como Deus concebeu para nós. Beleza. Temos Nossa Senhora, que é o parâmetro máximo, e que ela é o modelo animagógico, o modelo da psicologia que eu proponho. Abaixo dela temos o homem decaído. Abaixo dela temos o homem decaído desordenado. E conforme vocês vão ver nas aulas da Praxis, abaixo delas temos o homem decaído desordenado de uma desordem bestial. A modernidade está olhando para o homem decaído, desordenado e tirando uma lei de normalidade. Olha quantos estratos nós temos assim. Como é que eu vou tratar alguém olhando para a desordem como normal? E se a desordem é normal, qualquer desordem vira normal. E se qualquer desordem vira normal, qualquer pessoa pode tirar qualquer lei de qualquer desordem. É por isso que a pessoa entra no session terapêutico com 3 psicólogos diferentes, cada um dá um conselho diferente diante da mesma circunstância. Porque as pessoas estão olhando para a manifestação material. E é por isso que as pessoas ficam em terapias intermináveis e sempre voltam, porque elas não conseguem andar com as próprias pernas. Por quê? Porque ela vem e traz uma situação material para o psicólogo. O psicólogo não consegue abstrair ou abstrai errado, ok? Dá um conselho para ela não tem parâmetro para aprender a viver a sua própria vida, e aí quando a circunstância material muda 1% e vai mudar, porque é próprio da matéria o tempo inteiro mudar, ela volta, agora eu não sei o que fazer, porque você só me disse o que fazer naquela circunstância específica. E a terapia não acaba nunca. Isso é muito sério, muito grave. Então é por isso, Dani, que até a Pecita perguntou aqui, existe um passo a passo para amadurecer? Ela vai muito na pergunta da Dani. A Dani perguntou isso para mim. Isso não. Algo como que tem um modelo, tem um roteiro, tem uma estrutura. Gente, tem coisas que terão uma estrutura. Então, por exemplo, semana que vem eu vou publicar 3 vídeos no YouTube, terça, quarta e quinta, sobre as fases que uma pessoa passa desde ter querido o bem até efetivamente se levantar para fazer o bem. Ok. Isso é um roteiro? Eu não considero como um roteiro, porque eu vou passar ali pelas fases que são elucidadas por Santo Tomás, sintetizadas pelo Garrigou Lagrange e estão acontecendo em nós o tempo inteiro. Aí ali você vai perceber em que lugar você está naquele bem que você quer, qual é a próxima fase, qual é a ferramenta, o que é que você vai fazer. Agora, daí você me dizer que você vai assistir aquele vídeo e você vai fazer igualzinho para todo paciente, porque ali, gente, está a abstração. Olha, nessa fase do processo, você não pode olhar para a recaída como um fracasso, por exemplo. Aí, para um paciente, você vai usar essa lei geral, mas você vai dizer uma coisa. Para o outro paciente, você vai usar uma lei geral, mas você vai dizer uma outra coisa. Por quê? Por isso que eu falei para a Dani. O que você tem que fazer na terapia, Dani? Conhecer a alma humana em abstrato. Quais são os movimentos possíveis da alma. Conhecer aquela pessoa diante de você concretamente e conectar uma coisa com a outra. Pera, fulano está agindo assim, é porque a desordem está nesse nível. Como que eu vou intervir? Eu vou intervir de um jeito que faça sentido para o fulano. E é por isso que eu digo que o trabalho do terapeuta é subir para o mundo dos conceitos, entender o que as coisas são efetivamente, mas se comprometer a descer com o conceito no bolso, amorosamente, piedosamente, misericordiosamente, para fazer caber de forma real e concreta na vida do paciente. Tem um exemplo que eu sempre dou, e como tem gente nova aqui, eu acho que vale a pena dar de novo. Antes de eu começar a ser supervisora, as pessoas começaram assim, né? Chegaram no Instagram e falavam, Marina, eu queria fazer uma supervisão. E eu tinha receio de fazer supervisão, porque eu tinha muito medo de chegar a um caso que eu não soubesse o que fazer. Aí eu ficava, cara, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, eu vou fazer assim, vou fazer uma gratuita. Vou sentir como é que a coisa acontece, e aí eu vejo se eu tenho condição ou não. Aí na minha primeira supervisão, a aluna, ela era a terapeuta de casais, né? E aí ela falou assim, Marina, tem uma mulher que ela é casada há 20 anos, o marido dela é alcoólatra, e ela chegou na terapia falando que ela queria restaurar o casamento. E aí eu falo para ela que ela tem que servir e ela não consegue servir. Aí fica frustrada ela, fica frustrada eu. Ela chega na semana seguinte, eu falo, e aí, você conseguiu? Não, não consegui, mas tem que servir. E aí na semana seguinte, gente, eu não tinha parado para meditar sobre isso, mas essa mulher, ela me deu uma matéria de meditação que ela nem sabe. Um beijo para você se você estiver me escutando. Porque naquele dia, eu percebi uma das maiores desordens que eu vejo dentro desse mundo, né, terapêutico, digamos assim. É você pegar um preceito,
Cara, o casamento ser feliz, você tem que servir? Tem. Não tá errado. Mas você vai ficar querendo aplicar esse negócio a ferro e fogo na vida de todo mundo a nível de discurso? Você destrói a individualidade do seu paciente. Você está falando com a pessoa ou com o ferro de passar roupa? Não, é em série, né? Aquele negócio automático. Vem, tem que servir. Vem, tem que servir. Vem, tem que servir. Aí a Vera fez assim: vamos fazer um exercício imaginativo aqui, eu e você? Aí ela falou: vamos. Vamos lá. Você consegue imaginar o que é passar 20 anos dormindo com seu marido exalando álcool do lado? Você consegue imaginar o que é passar 20 anos querendo que seu marido chegue às 18 horas, te traga rosas, faça uma comida que você gosta, pergunte como foi o seu dia, mas ele só chega 1 da manhã bêbado? Você tem noção de como essa mulher se sente sozinha? Você tem ideia do que é ela dizer assim, não, vai melhorar, hoje eu vou me arrumar, etc e tal. Ele chegar, não se interessar, deitar na cama e ela achar uma roupa com cheiro de perfume de mulher? Aí ela fez, nossa, Marina, não tinha pensado nada disso. Eu fiz, pois é. Olha a importância da misericórdia. Olha a importância do repertório imaginativo. De você ter dentro de você várias circunstâncias possíveis para você pensar assim, cara, o que deve passar uma mulher cujo marido é alcoólatra? Gente, não são 2 meses, são 20 anos. Eu falei, criatura, a personalidade dessa mulher está em frangalhos. Eu só consigo servir se eu estou inteira. Para que eu sirva alguém, eu tenho de primeiro ter encontrado o valor em mim. E isso não é amor próprio, como se postula por aí. Isso aí, que se postula, é um amor próprio desordenado. Primeiro eu, é um egoísmo. Agora, eu tenho de amar a mim mesmo de modo ordenado. Eu só consigo fazer isso quando eu encontro dentro do meu ser o que Deus viu em mim. Porque Deus me criou, cara, eu devo ser importante mesmo, hein? Deus Todo-Poderoso, dono do universo, tirou o tempo dele. Maravilhoso. Então eu tenho algum valor. Por que será que eu tenho esse valor? Deve ser porque eu sou imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança está onde? Na minha estrutura trinitária, né? Que reflete a inteligência, vontade e memória. Então, a parte que eu devo amar em mim é essa parte, porque é essa parte que espera em Deus. Ou seja, eu devo amar em mim aquilo que é alto. Se eu devo amar em mim aquilo que é alto, então eu amo o outro por aquilo que é alto. Agora, se eu rejeito aquilo que é alto e tenho um amor desordenado, eu amo aquilo que é baixo. E se eu amo aquilo que é baixo, o que é que eu amo no outro? O que é baixo. Então, eu fico aqui naquele esqueminha de relacionamento ridículo, de toma lá da cá, de ciúme demais, de briga demais, de egoísmo demais, de controle demais, etc, etc, etc. Porque todo mundo se amando pelo que é baixo, todo mundo desordenado. Então, eu preciso amar em mim, ver o que Deus viu em mim, para que eu seja capaz de entregar esse amor para o outro. Percebe? Só que a gente não consegue enxergar nada disso sem a teologia, minha gente. Essa é a coisa. E aí as pessoas pensam assim: ah, teologia é aquilo que fala de Deus. Deus e terapia não tem nada a ver. Não, teologia não é aquilo que fala de Deus. Teologia é aquilo que fala da realidade. A realidade é Deus. A teologia só é verdadeira porque ela fala da realidade. E eu nunca vi um negócio falar tão bem da realidade como a teologia. Então, se você consegue abstrair toda a sua religião e para entender aquilo ali, gente, quando São Tomás, na primeira segunda da Suma, fala assim: tudo que age, age por um fim. Isso resume um tratado da vida humana. Bom, é incrível. E aí você fala, não, beleza, meu paciente age por um fim, né? Então tá, então eu tenho que comparar o que ele diz que faz com o que ele realmente persegue. Onde que está o amor dele, para onde que ele vai reordenar. Só disso você tira várias conclusões. Então, Dani, por que que eu sou uma professora que não dá respostas prontas e fica dando roteiros para vocês? Porque eu quero que vocês sejam gente grande. Eu quero que vocês tomem um tempo para escutar a realidade, entender o que a realidade é, de verdade, com amor no coração, e eu digo para vocês com muita tranquilidade, gente, com muita tranquilidade. Eu já tive dúvida disso, porque eu não tinha com quem falar sobre isso. Mas depois que eu tive certeza disso, que eu vi que assim mesmo funciona, que eu vi que começou a acontecer com os meus alunos, eu falei, é isso. Eu não tenho dúvida que, à medida que você vai conhecendo a realidade, à medida que você vai tendo vida espiritual, permitindo que a fé ilumine sua razão, para que você consiga enxergar as coisas mais profundamente, as coisas começam a se encaixar. E você fala assim, ah, é por isso. Ah, meu Deus, é por aquilo. Aquilo acontece. Caraca.
E aí, outra coisa, e aí, outra coisa, e aí, outra coisa, e aí, outra coisa. Essa semana um rapaz me procurou falando que ele queria algo prático. E eu pensando comigo, como que eu falo para ele que ele nunca vai ser prático se ele não for um excelente teórico? Gente, praxis sem teoria é loteria, é acaso. Você dá certo, mas não dá. E aí a gente vai caminhando. Agora, é claro que a praxis é importante até para que a gente vá vendo a coisa como acontece na realidade e vá tirando dali leis, só que leis ordenadas. E a gente volta para a realidade para ver se aquilo faz sentido, e volta para a prática, e volta para a realidade, e volta para a teoria, e a gente fica ali olhando para essas coisas e caminhando. Então, digo a vocês a mesma coisa que eu digo aos meus alunos da formação. Eu não tenho interesse de entregar fórmulas prontas para vocês, eu não tenho interesse que vocês saiam repetindo o que eu falo, eu não tenho interesse que vocês falem de coisas que vocês só ouviram falar. Eu sempre falo isso, tá? Eu vejo o perfil dos meus alunos no Instagram, todo mundo que fala comigo, eu clico lá na bolinha para ver o que ele está produzindo. Outro dia, uma aluna minha falou que hoje a minha vontade venceu, eu estou educando a minha vontade. Eu mandei mensagem para ela, nunca mais falei isso. Está errado. Não existe educação da vontade, a vontade é a nação educada. Como assim, Marina? Mas todo mundo fala isso, porque está todo mundo errado. Só aquele livro do Júlio Paiô, Educação da Vontade, está errado também. Se você lê aquele livro com olhar tomista, você percebe que do que ele está falando o tempo inteiro é do apetite irascível e não da vontade. E tá aqui uma coisa que eu demorei muito tempo para falar também, porque eu ficava, gente, não é possível, eu devo estar muito louca. Não, desse negócio deve estar muito louco. Eu falei, não, não tem como. A vontade nasceu educada. A vontade é uma potência cega. O que quer dizer uma potência cega? Ela não se domina. Quem que domina a vontade? O intelecto. Se o intelecto acessou, a vontade foi atrás. Porque o intelecto busca a verdade, a vontade busca o bem. Isso quer dizer que este é o objeto do intelecto enquanto verdade e esse é o objeto da vontade enquanto bem? Não. Isto quer dizer que neste objeto tem verdade e bem. Quando ele entra pelo meu intelecto, o intelecto acessa a verdade e a vontade acessa o bem. Que é como se cada potência tivesse um sensor diferente para olhar para a mesma coisa. Isso é muito lindo, cara. Deus é perfeito. O negócio entra e cada potência reconhece de um jeito, daqui a pouco tudo isso está dentro da gente. Meu Deus, gente, isso é estupendo, não é possível que vocês achem que isso é normal. A nossa vida é um milagre, gente, pelo amor de Deus. É muito louco isso. Beleza. Aí, se a inteligência apreende enquanto ser, a vontade necessariamente se move, porque tudo que é bom. Vocês viram lá que Deus criou tudo e disse, Deus viu que era bom. Tudo que é ente é bem. Tudo que é bem é ente. Ser e ente tem analogia transcendental. Marina, peraí. Eu já interagi um negócio aqui, entendeu? Acessei o ser, mas por que bolhufas eu ainda não me movi? Tu tá mentindo pra mim? Fala a verdade. Assiste os vídeos da semana que vem, por gentileza. Que lá começa com a apreensão do simples ser. E aí eu mostro todo o trabalho sinérgico. Os 3 vídeos são justamente isso. Qual é o trabalho sinérgico entre razão e vontade? Manda para um, manda para outro. Manda para um, manda para outro. Manda para um, manda para outro. Até que a vontade diga, vou. É disso que eu falo lá. Então, não é simplesmente apreender o ser. Por quê? Porque nós temos um defeitinho de fábrica. O bem que a gente quer, a gente não faz, e o mal que a gente não quer, a gente faz. Então, dá um trabalhinho. Deveria ser assim. Vontade, ou verdade é conhecida, verdade é obedecida. Deveria ser assim. Mas precisamos aí de um meio de campo, e eu acho que isso faz parte também da nossa redenção, então tá tudo certo. Bom, Dani, é isso. A minha intenção é justamente que vocês formem-se a si mesmos, que vocês coloquem a realidade para dentro e que vocês sejam capazes de colocar essa realidade para fora de um modo muito próprio. Não como a Marina fala, mas como a Dani fala. Eu digo para vocês, isso aqui para mim é um traço distintivo de um aluno que está estudando. Quando ele vem me dizer, olha, Marina, eu vi isso, entendi isso, isso. Eu falo, cara, ele me disse o que ele entendeu sem repetir Santo Tomás, sem repetir eu, sem repetir os influências do Instagram. E tá certo que ele entendeu, porque aquilo ali é ele. Gente, e é isso que brilha. O que Deus quer de nós não é que a gente seja igual. Deus quer de nós que nós sejamos a nossa constituição pessoal, e Deus nos fez diferente por um motivo, não é à toa. Que a gente seja na constituição pessoal à luz da graça. Essa é a fórmula da personalidade.
minha constituição pessoal ordenada à luz da graça. E aí brilha para fora o que Deus me fez para ser, e não voz da minha cabeça. Beleza? Respondi sua pergunta, Dani. Sua professora sempre falando muito, você me desculpa. Maravilha. Perfeita, como sempre. É porque esses dias eu estava vendo um vídeo do Ítalo que ele fala assim, que a gente precisa largar o celeiro, né? Porque quando a gente recebe muita informação e o celeiro está pequeno, a gente praticamente vomita a informação. E o que está acontecendo comigo aqui, eu senti, com muita humildade, estou falando assim, estou sentindo que eu estou alargando, porque são conteúdos que me demandam tempo de meditar. E essa meditação, e olha que eu sou relativamente 50 aninhos, né? É a primeira vez que realmente eu estou parando para não estudar, para meditar mesmo. E aí parece que as coisas vão conectando, né? E faz sentido. E você não precisa ficar ali em cima de uma coisa só decorando. Isso é maravilhoso, gente. Olha, para mim, a maior técnica de estudo que existe se chama vida espiritual. Porque quando você tem vida espiritual, tudo que entra no lugar certo. Isso aqui é daqui, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. Quando você não tem vida espiritual, tudo que você estuda é para nada, não tem unidade, não tem coerência, não tem coesão. Então você fica ali em cima daquele negócio, aquele negócio nunca faz sentido. E aí, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a ter vida espiritual, eu comecei a entender muito melhor as coisas e mais rápido. É incrível. E aí a coisa vai fazendo sentido. E quanto mais informação você coloca neste lugar ordenado, mais a coisa vai se expandindo. E uma outra coisa muito bonita que o professor Olavo fala no livro Inteligência e Verdade é que quando você desenvolve uma consciência desperta, você não precisa mais ficar, digamos, vamos supor que você tem um livro de 500 páginas. Quando você desenvolve uma consciência desperta, você não precisa saber cada palavra daquelas 500 páginas, ele diz assim. Porque você já desenvolveu o faro, o senso de verdade. Quando você desenvolve o senso de verdade, quando você está diante de uma nova ciência, palavras dele, você meio que fareja os princípios. Quando os princípios entram em você, você já sabe como praticá-los. Isso acontece de um dia para o outro? Claro que não. Seria muito louco se acontecesse, gente, de um dia para o outro. Isso não tem como ser assim. Perdão. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno da formação que ela é psicanalista. E ela falou assim, Marina, eu estou feliz e triste. Porque eu comecei a entender tudo que eu estava fazendo de errado. E eu comecei a perceber inequivocamente por que isso é o certo. Não tem nem como barganhar com esse negócio. Não entender ninguém. Porque agora eu tenho que entender esse negócio direito para depois me colocar à disposição. Voltou. Para depois me colocar à disposição. Aí eu falei, não fique triste. É melhor que você tenha um longo caminho de um caminho correto pela frente do que você continue agindo dentro do erro sem consciência do que você está fazendo. Porque quantas iatrogenias podem ser feitas por nós sem intenção, gente? Porque a gente acredita naquilo ali de todo o coração. E uma coisa que eu quero dizer aqui muito importante, não estou dizendo que todo psicanalista é ruim, que todo, enfim, de qualquer coisa aí é ruim. Tem profissionais que eles se denominam uma coisa, mas eles trazem consigo um repertório gigantesco. E digo para vocês, sem medo de errar, eu prefiro um psicanalista experimentado, que olhe para a prática com um olhar fino, que tenha realmente, que olhe para aquela pessoa diante dele e que não aplique Freud a ferro e fogo, porque a maioria dos psicanalistas não aplicam Freud a ferro e fogo, porque eles sequer estudaram toda a obra de Freud para poder aplicar Freud a ferro e fogo, ok? Eles ouviram o professor falar na faculdade e repetiram aquele negócio. Eu prefiro esse cara do que um dito psicoterapeuta tomista que espiritualiza tudo. E manda o cara ir rezar e acha que tudo é virtude. Tudo é virtude assim, ó. Já aconteceu isso comigo também na supervisão. A pessoa me trouxe um caso do seguinte: Marina, estou estudando tomismo, etc e tal. Cheguei com uma paciente com ansiedade e depressão. Aí eu falei com ela na primeira sessão sobre a ética de virtudes, ela não voltou mais. Por quê? Eu falei, porque sua paciente estava em sofrimento profundo. Quem está em sofrimento profundo não constrói virtude. Só constrói virtude quem está estabilizado psiquicamente. Então, seu primeiro passo ali não é construir virtude. Seu primeiro passo ali era estabilizar a sua paciente, organizar a vida dela, torná-la uma adulta funcional para só depois fazê-la crescer em virtude. Então, eu não tenho nada contra o tomismo. Meu Deus do céu, São Tomás é o amor da minha vida. Intelectual.
São Tomás é amor da minha vida intelectual. Tudo que eu faço, eu fiz um presencial ano passado. No presencial ano passado, tudo que eu falei era São Tomás. Tudo. São Tomás é a base de todo o meu estudo, sem dúvida nenhuma. Mas eu não me intitulei uma terapeuta tomista. Eu não gosto desse termo. Porque eu percebi que esse termo virou meio que um pedantismo, meio que uma carteirada. Eu sou terapeuta tomista, pá. Eu sou bom demais porque eu estou olhando para as causas últimas. Aí eu pergunto, tá, e tu entendeu as causas últimas? Porque quem entendeu as causas últimas não age assim. É igual aquele negócio do católico recém-convertido que quer converter todo mundo a ferro e fogo. E eu sempre digo, quem mais quer converter os outros a ferro e fogo foi quem menos se converteu. Nem ele mesmo tem certeza da fé dele. Vocês podem reparar que o católico convertido de verdade, ele não enche o saco de ninguém. Ele fica ali fazendo dele, se comprometendo em ser de verdade, se comprometendo em fazer o melhor trabalho possível para que, com alguma sorte, essa luz toque em alguém e alguém fale: olha, a Dani, ela é meio diferente dos outros, né? Parece que ela tá sempre bem, parece que ela faz as coisas com um sorriso no rosto, parece que ela sente que esse mundo é bom. O que será que tem nela, que ela faz esse negócio? Ah, deve ser Jesus. Deixa eu ser um pouco desse Jesus para ver como que é. É bom. Pronto. Gente, conversão só serve assim. Então não adianta a gente querer ficar convertendo todo mundo, porque converter a si mesmo já dá o trabalho da vida inteira, entendeu? Se a gente pulverizar essa força para tentar se converter e converter os outros, acabou, porque daí ninguém se converte, nem os outros, nem a gente. Então, coloca essa energia dentro, coloca essa energia nessa violência interior que a gente precisa praticar para ser bom, porque para ser bom tende a agir com violência contra si, e às vezes essa dor é quase física, eu sei. Quando você age contra uma inclinação ruim, parece que tem uma faca assim no seu coração, a depender da inclinação, o quanto que você gosta daquele negócio. Então, no final das contas, é isso. O Echevarri até conclui isso no último capítulo da Praxis. Não tem como ser um bom psicólogo sem ordenamento pessoal. Não tem. Porque nós só nos conhecemos diante do outro. E se o outro está desordenado, acabou. Não tem como. E é por isso que as terapias hoje são tão iatrogênicas. Porque o próprio terapeuta, o próprio psicólogo, ele não encontrou essa luz natural ainda dentro de si, esse eixo ordenador dentro de si, e começou a viver a partir desse eixo para que ele consiga entregar algo de que não seja impositivo, né? E animagogo tem tudo a ver com isso. Animagogo é condutor de almas. Por que condutor? Porque a gente não impõe, a gente não empurra, a gente não obriga, a gente não discursa. A gente conduz a pessoa a encontrar dentro dela aquela unidade interior que está lá. Como é que eu sei que está lá? Porque eu sei que Deus fez assim. E ele já fez o trabalho difícil inteiro. O meu trabalho é saber como é que esse negócio funciona para reconduzir a pessoa para lá. Tem como, dentro disso aqui, fazer a pessoa encontrar essa luz interior, reconduzi-la para lá, para que ela cresça. Seria como dentro de algo tão ontológico, tão elevado, eu tenho um roteiro. Isso Jung tinha razão. Ao estar diante de outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu só acrescentaria o ordenada, por gentileza. Faltou só isso, mas tá top, tá quase lá. Diga, Dani, a outra Dani. Legal que as perguntas são das Danis, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Eu tô dirigindo e tá baixo. É porque eu tô dirigindo e tá chovendo um pouco. Vamos lá. Eu tô indo aqui buscar meu esposo, eu consegui escutar. Ah, não, agora ficou baixo e cortando, aí não vai dar. Então, peraí, vou tirar o fone. Tá, porque eu estava só baixo. Eu tirei o fone, melhor. O som melhorou um pouco, mas tá cortando o tempo todo, velho. Tá cortando? Agora melhorou. Tenta aí. Melhorou o som? Tenta aí. É porque eu estou dirigindo. Vou vamos falar lá, vamos ver se a gente consegue. Vou falar ela vai bem conseguir alto. digitar a pesquisa que ela tá dirigindo. Sim. Vai. Eu tô falando aí bem alto. alto. A pessoa lá de fora do carro tá dando. Se quiser, eu posso, quando chegar, eu mando, eu falo. Eu chegar daqui a uns 10 minutos. Não sei se vai estar tendo aula ainda.
Ó, Dani, tá ruim, não vai dar, tá ruim. Tenta ver se você consegue parar no lugar e digitar. E aí, quando chegar, eu respondo, pode ser? Acho que ela vai. Pronto, maravilha. Ela falou que vai. Ela falou que vai daqui 10 minutos, ela já estava chegando. Se tiver ainda live, ela entra. Ah, tá. Beleza. Vamos lá, quem vai agora? Ninguém? Eu posso perguntar? Claro. É assim, é uma vez você falou, eu não lembro quem, que foi diagnosticado durante muito tempo com depressão, e aí passou por uma psicóloga, uma terapeuta que você indicou, e aí diagnosticou-se como transtorno bipolar, se não me engano. A minha mãe. Isso. Aí, o que eu queria saber, Marina? Aí, eu tive uma perda mês passado, na família, né? E eu não tinha muito contato, né? E aí, eu fiquei sabendo que ela foi diagnosticada a vida inteira com depressão. Eu estudar, entrei lá no DSM e tudo, e eu falei, gente, pelos relatos não bate muito, porque ela tinha um lado muito de expansivo, de alegria, ou se era uma máscara ou não. Aí eu fui estudar, parece que o depressivo, ele nunca chega nesse ponto do outro lado, Marina, ele é sempre mais pro lado, tipo um polo negativo. Indo pro lado de lá, nunca a palavra é muito forte, porque inclusive a pessoa, como você mesma falou, pode interpretar um papel social. Ela pode estar destruída por dentro. Tá. E ela pode interpretar um papel social e isso fenomenologicamente aparece como algo nesse sentido. Mas sim, a pessoa que está depressiva, normalmente ela tende para o polo oposto. Tá. Ela tende ao polo mais desse embotamento interior, né? Isso. É como se ela se reprimisse, se toda a afetividade dela estivesse, como se ela encarasse a realidade sempre como ruim, como tudo vai ser sempre ruim, como essa vida é uma melancolia, etc, etc. É sempre muito negativa diante da vida. Normalmente os depressivos são assim, uma apatia e tudo mais. A minha pergunta é o seguinte, uma pessoa dessa, ela pode fazer com que o psiquiatra ou um psiquiatra não acesse ela ser bipolar, pela fala dela, ela pode... Dani, de poder pode. Pode, né? De poder pode. Mas eu considero que um bom profissional, ele vai captar isso. Ele tem de captar isso. Por quê? Olha só, todos nós desejamos o bem. Nós não somos capazes de desejar o mal do outro. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Porque se não fosse assim, a gente não tenderia para ele. Já não tende com esse negocinho de fábrica, imagina se não tivesse. Aí que ia ser uma... Beleza. Se a pessoa tende para o bem, e ela está dentro de um setting terapêutico, onde ela se sente acolhida, onde ela sente que o terapeuta sabe o que está fazendo, onde ela sente que o terapeuta quer que ela melhore, ela vai encostar uma máscara para enganar esse terapeuta? Todo mundo quer melhorar, né? Ninguém quer ficar mal. Ninguém quer ficar doente. Entendeu? Então, assim, é possível que isso aconteça diante de um mau profissional. Ou de um profissional que não se importa, que mal olha na cara da pessoa, que não confronta o que ela diz com o que ela faz, com o que ela atende, com os conflitos internos dela, com as neuroses, com a realidade. Sim, é possível. Mas o bom terapeuta, ele vai tentar, gente. O negócio não vai fechar, entendeu? Eu já contei pra vocês de uma menina que veio, que eu fui atender ela e que ela fechava todas as características do border. São 9 sintomas do border, tem que ter 5. Ela tinha uns 9. Aí, ela chegou pra mim, aí a gente ia fazer 4 sessões, né? Na época que eu fazia pacote, não faço mais. Mas na época eu fazia. Aí ela falou, não, vamos fazer 4 sessões. Ela começou, trouxe algumas demandas e tudo mais. Aí na última sessão, faltando 10 minutos, ela fez assim, vejam que tudo isso tem que ser levado em consideração.
falei, então, é isso, as 4 sessões acabaram, a gente não tem demanda terapêutica, então vamos encerrar. Ela, Marina, eu preciso te falar uma coisa. Teve um dia que eu tava na sala e eu comecei a ler uma revista, e eu comecei a ver um problema que tinha lá, e eu acho que eu tenho aquilo ali. Aí eu falei, o quê? Aí ela me falou. Comecei 4 sessões com essa bolsa, e nunca apareceu um sintoma de borda. E agora ela acha que ela tem esse negócio. Eu falei, tá bom, então vamos fazer assim, vamos fazer mais uma sessão. Pra gente olhar pra isso juntas, porque isso apareceu faltando 10 minutos pra sessão. Não, tá bom, vamos lá. Aí na sessão seguinte, eu fui fazendo anamnese dirigida com ela, né? Com relação a esse tempo. Aqui que ela me disse que tinha isso. Tudo que eu falava, ela dizia que sim, contava história, etc, etc. Que sim, contava história, etc. Gente, ela fechou todo o critério, mas tinha um negócio que me incomodava. Porque o border, gente, além da manifestação, além dos sintomas, que o DSM vai descrever sintoma, ok? Nível descritivo. Não vai falar de causa nem de tratamento, vai descrever sintoma. Além de todos os sintomas que estão ali, vocês entendem que quando esses sintomas estão aglutinados numa pessoa, existem princípios que eu posso extrair dali? Para além do sintoma. Olha, uma pessoa que tem border, normalmente ela é assim. Independente do que está escrito no sintoma. Normalmente ela se manifesta assim. Tinha um elemento ali, central. Eu já atendi muito border, que eu não via nela. DSM é critério e não tem nada de fenomenológico. Eu não via nela. Falei, cara, tem um negócio aqui que não fecha. Essa menina não tem border. Olha, eu estava diante de uma moça que fechava todos os sintomas e eu tinha certeza que ela não tinha border. Então o terapeuta ele tem que confiar nesse feeling dele. Se ele confiar nesse feeling dele, ele tem que estar atento. Ele tem que saber como as coisas funcionam, olhar para as relações de causa e efeito. Para além da letra fria. Aí eu falei, vou fazer uma supervisão com o Mauro. Mauro é o psiquiatra que acompanha todos os meus casos. Eu falei, Mauro, meu filho, me ajude, porque eu não sou capaz de dizer o que está acontecendo aqui. Aí fui falando com ele, fui falando com ele. Carlos, porque tinha uma coisa nela. Na verdade, não tinha uma coisa nela que eu sempre vi em todos os bordes. Eu não sabia explicar o que era. Era como se fosse um princípio operador. Sabe? Tipo assim, gêmeos. A Dani tem irmã gêmea. Aí aparece pra mim a irmã que não é Dani, mas dizendo que é Dani. Mas eu percebo que não é, porque tem uma coisa muito intrínseca da Dani que não tá ali. Eu olhava pra ela e dizia, gente, o border tem um jeito muito intrínseco de operar que não tá aqui. Ela tá me dizendo um monte de manifestação, mas não tá aqui, aquele princípio, aquela coisa intangível. Aí eu fui falar com o Mauro, falando. Aí ele falou, Marina do céu, ela fecha tudo. Eu falei, mas ela não tem border. Mas eu preciso explicar, entendeu? Por que ela não tem border, porque eu não vou dizer que eu sabia que ela tem border. O cheiro do border, exatamente, Carlos. Exatamente isso. Aí eu fui conversar com a mãe dela. Eu falei, dona fulana, faz favor. Esta moça disse que queria procurar terapia. Por que ela lhe abordou? Ela perguntou assim pra mim, mãe, me disseram que se eu tiver um laudo psicológico, eu posso faltar tal e tal matéria na escola. Aqui o que faltava. Ela ficou procurando um transtorno. Vou dizer que eu tenho isso. Vou dizer pra ela que eu passei por isso. E aí, vou ser encaminhada pra uma pessoa pra emitir um laudo pra mim. E é isso aí. Aí, na sessão seguinte, eu falei, olha, falei pra ela de uma forma que não era um diagnóstico, né? Que não era, enfim. Mas eu falei pra ela, é bom que você... pegou na cara. É bom que você procure um psiquiatra. Indiquei o psiquiatra o Mauro, né? Que eu tiro minhas dúvidas. Porque eu não descarto que ela tivesse um outro ponto. Porque tinham outros pontos que poderiam convergir para outra coisa, tá? Então era importante que ela fosse olhada sobre uma outra versão, sobre um outro ângulo. Mas ela não tinha bom. Aí ela saiu, então tá bom. Aí meses depois eu soube que ela tava com outro terapeuta. Eu não sei que fim levou.
Se ela conseguiu o bendito diagnóstico dela. Então, gente, às vezes a gente vai olhar para toda a operação fria da coisa, do sintoma, da técnica, etc, etc, etc. Mas vai faltar algo. E esse algo que falta muitas vezes, ele deriva dessa relação pessoal dentro do setting terapêutico, do elemento humano, gente. Não dá para você ficar olhando só para, olha, check, 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 tem. Às vezes não tem. Às vezes, dos 9 tem que ter 5, a pessoa tem 2, mas você sente que tem um negócio ali que tende para isso. Então, assim, se formem bem. Saibam tudo que há para saber dentro das possibilidades. Saibam São Tomás, saibam DSM, saibam Rogers, saibam o Carl Jaspers. Carl Jaspers é maravilhoso dentro da psiquiatria. Mas, no final das contas, voltem tudo pro intelecto humano. Cara, o meu intelecto que conheceu todas essas coisas, como isso está batendo em mim? O meu intelecto que conhece profundamente a realidade, como que isso está batendo em mim? O meu intelecto que é amoroso, que quer que essa pessoa melhore, que se importa com essa pessoa de verdade. Onde é que isto vai? E isso aqui, nenhuma técnica e nenhum roteiro vai ensinar vocês. Isso aqui é uma disposição de alma. Isso aqui só é promovido a partir de uma abertura à realidade. E a gente só se abre à realidade quando a gente desconfia que ele tem algo de bom. E a primeira coisa que o paciente tem que desconfiar que existe de bom na realidade é terapia. Cara, essa pessoa é boa, ela gosta de mim de verdade, ela quer o meu bem. Parece que esse mundo não é tão ruim assim. Aí pronto, primeira abertura. E aí ela começa a caminhar. E aí as coisas começam a entrar. Ela tava barrando a realidade o tempo inteiro porque doía, porque era sofrido. Aí ela começa a amar um pouco mais a realidade, que agora ela pode conhecer. Só ama quem conhece. E é por isso que o neurótico tá tão desordenado, porque ele não deixa nem a realidade entrar. Ele cria um monte de mecanismo pra realidade não entrar. Um monte de mentira pra realidade não entrar. E ele fica cheio de tensão interior. Então tenham muito cuidado com isso. Um outro exemplo, já deixo o carro só. Um outro exemplo que aconteceu comigo também foi uma moça que chegou pra mim. Falou, Marina, eu quero fazer uma sessão com você para um diagnóstico de carreira, que eu tenho esse serviço também, né? Que é um pouco maior do que a sessão de terapia normal. E aí a gente olha para a carreira da pessoa. Então, beleza, aí marcou comigo. E ela começou a falar, não, porque eu quero transição de carreira, etc, etc. Ela começou a entrar na história pessoal dela. Ela tinha 20 e poucos anos, 26, 27, algo assim. E há 10 anos ela já tomava antidepressivo e ansiolítico. Tinha sido diagnosticada com ansiedade e depressão. E aí ela foi me contando a história dela. Não, porque é assim, porque eu fiz faculdade de Direito, eu sofria demais, por causa das provas, né? Eu falava, tá, mas você estudava? Eu estudava, eu não fazia mais nada, eu só estudava, eu sabia a matéria na ponta da língua. E aí acontecia isso, como é que você fazia assim, etc e tal. Gente, quando uma pessoa, ela sofre por não ter conseguido fazer algo, se ela está desordenada, geralmente, ela não deu o melhor dela. Normalmente é assim que acontece. A pessoa quer uma coisa, ela faz um negócio muito bem a boca, a coisa não acontece, ela sofre. Ou, a pessoa quer uma coisa, ela fica ansiosa porque ela vai tudo errado, tá olhando pro cenário apocalíptico, e porque ela tá ansiosa, ela fica cheia de sintoma, então não consegue se dedicar, a coisa também não chega e ela sofre. Normalmente é assim, nós estamos aquém do que a gente deveria fazer para conquistar aquela coisa. Aquela moça não. Toda a narrativa dela era, eu faço tudo, mas nunca é suficiente. E todo lugar que eu entrava, ela tinha feito mesmo. Para eu entender se o que ela falava era compatível com o que ela fazia. Para ver se aquela história tinha coerência interior. Não, eu falei, não, fiz. Caraca, eu falei, Marina, eu nem fiz OAB. Por quê? Porque eu fiquei com medo de perder. Caraca, até hoje. Foi bom. Fui olhando para as coisas. Eu falei, olha, você sofre de um negócio que muita gente sofre. E confunde mais, porque pensa num conceito pervertido, é o conceito desse negócio. Que se chama, numa linguagem muito que todo mundo vai entender, mas que não é bem isso, perfeccionismo. O que é o perfeccionista? Parece que o perfeccionista é alguém que quer sempre a perfeição e está sempre chateado porque não consegue dar a perfeição. Só que o perfeccionista, ele é, na verdade, fraco. Por quê? Porque ele não é capaz de lidar com a sua própria incapacidade. É a pessoa dos trabalhos que nunca começam. Por quê? Porque ele não consegue lidar com comecei e falhei. Então ele prefere nem começar para não ter que lidar com a falha. E aí começa a dar um monte de desculpa para todo mundo pelo motivo pelo qual ele não começa, inclusive para si mesmo.
porque ele não tem condição de lidar com a sua pequenez. Então, o que é que o perfeccionista é? É o cara maravilhoso que é tudo certinho? Não, é o contrário. É o cara que não é capaz de ser fiel no pouco, porque ele só quer o muito. Ele é soberbo. Ele não é humilde. E eu falei pra ela, eu fiz, olha, o seguinte é esse, você tem perfeccionismo nesse aspecto, perfeccionismo é isso, não é isso que todo mundo pensa, e o remédio para isso é a humildade. Então, o pequeno ato de cada dia, enfim, aí fui orientando ela, e aí ela falou assim, nossa, Marina, que ninguém nunca me disse isso, eu passei um monte de psiquiatra, passei um monte de psicólogo, etc e tal. E aí, como é que eu faço com essa manifestação patológica? Porque ela tinha um monte de sintomas de ansiedade e depressão, tá? Eu falei, olha só, presta atenção. Imagina que você se enxerga grande. Eu sou maravilhosa. Eu não posso errar. Eu não posso deixar que os outros falem que eu não sou capaz. Eu sou incrível. Quando você bota o seu pezinho na realidade para fazer uma prova que você não tira 10, o que é que a realidade te fala? Você é pequeno. Você é falha. Você pode perder. Você imagina o conflito psíquico que isso causa? Você imagina a tensão psíquica que isso causa? Aí essa tensão psíquica vem para fora através de quê? Ansiedade e depressão. É por isso que você toma remédio há 10 anos e não melhora. Porque você não tratou o perfeccionismo. Você está tratando a nível de sintoma. E é por isso que nenhum terapeuta te diz isso, porque eles estão olhando para o fenômeno. E eu estou olhando para a causa. O fenômeno é acessório da causa. Se eu trato a causa, o fenômeno cai, porque a causa não está mais ali. Então, tudo isso é por conta de que você não é capaz de lidar com a sua pequenez. Te incomoda a tal ponto errar que você nem tem. Ela saiu de lá assim, caraca, eu não acredito. Eu já fiz terapia com gente que me cobrou R$1.000. Isso que você me falou faz muito sentido. Eu nunca entendia por que eu agia desse jeito. Eu tomava remédio e não melhorava. Marina, tem hora que eu só quero apagar, eu só quero achar que eu não existo. Eu tomo um monte de Rivotril e vou dormir. Por quê, gente? Por causa da tensão psíquica. Isso aqui é uma das maiores tensões que alguém pode viver. Sabe por quê? Qual é o fim último da nossa vida? A beatitude. Deus, o sumo bem. O perfeccionista, ela tira Deus do fim último e coloca ela. Eu sou o fim da minha vida. Eu sou incrível. Eu sou gigante. Então, ela não está pervertendo um copo por uma jarra. Ela não está pervertendo a Marina pela Dani. Ela está pervertendo o fim último do homem. Isso vai provocar um sintoma absurdo. É por isso que a soberba é a raiz de todos os vícios. Não tem como não ser. E é por isso que não tem como tratar isso a nível de sintoma. Tem que tratar isso a nível de reorientação do fim. Que psicólogo moderno está pronto para fazer isso? Nenhum. A não ser que esteja imbuído da tradição. Porque tem essas pessoas, graças a Deus. A não ser que isso. Mas se a própria pessoa não sabe qual é o fim... Porque assim, quando a pessoa fala assim, você pode ser o que você quiser. Pronto, acabou, já não sabe qual é o fim. Porque não pode não, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que tu não pode ser o que tu quiser. Agora, se você assume a sua essência, se você assume a sua finalidade, se você assume aquele conjunto de possibilidades que te foi dado e age circunscrito nesse conjunto, sendo fiel e humilde, aí tu voa, entendeu? Aí tu expande, aí tu vira um monte de coisa. Mas enquanto você quiser brigar, é isso pra ser o que você quiser, você não vira nada. Isso parece paradoxal, mas não é. É incrível, porque as pessoas querem se afastar da finalidade para ser felizes e são tristes. E não querem se aproximar porque acham que vão ter que fazer um monte de coisa chata, quando na verdade ali está a felicidade. Muito louco isso. Muito louco. Não existe felicidade fora do cumprimento do dever. Não existe. É impossível. Diga, senhor Carlos. Pode deixar a Daniela falar, ela chegou lá, talvez eu quiser. Então tá bom. Você chegou, Dani? Primeiras damas. Diga, Dani. Obrigada, Carlos. Obrigado pelo cavalheirismo. Maravilha. Eu estava refletindo muito enquanto a senhora estava falando a questão, né, da psicologia tomista. Eu cheguei a fazer a pós em logoterapia, no caso eu estou cursando, né, a pós em psicologia tomista também. Mas isso sempre foi algo que me incomodou muito, né? E uma coisa que acho que foi o René que perguntou em uma das aulas, o que era a nemagogia, se era uma abordagem. Quando a senhora virou e falou assim que não era uma abordagem, mas que era o fundamento, né,
assim, já tem ganhado meu coração em várias aulas, né? Desde as lives lá de lançamento. Mas quando a senhora virou e falou assim que não era uma abordagem, mas era um fundamento, para mim fez ainda mais sentido. Porque tanto a logoterapia quanto a psicologia tomista, elas vêm como qualquer outra abordagem, né? Vem como sendo ali a psicanálise, que vira e fala, né? A verdade está contida somente ali nos psicanalistas. Vem, né, em outras abordagens, como se a verdade tivesse contida somente na pessoa que sabe ali, né? Então, é realmente essa questão que a senhora virar e falava que a pessoa está dando carteirada, né? Então, fiquei refletindo muito nessa questão que me fez gostar ainda Não, mais sem dessa... dúvida. E essa carteirada é terrível, porque eu me lembro que eu fui num evento presencial uma vez, em 2023, e aí uma moça pediu para falar, né? E ela falou assim: ah, eu não sei o que fazer, eu tô atendendo uma pessoa que é homossexual. Aí a pessoa, deixa o seu microfone, Dani, só enquanto eu tô falando, tô dando um retorno, aí você volta, pode ser? Aí a pessoa falou assim, aí a pessoa que tava lá falou, por quê? Aí ela falou assim, gente, eu não sei como é que faz para atender uma pessoa que eu tenho certeza que está em pecado mortal. Aí eu falei para ela, fiz, moça, você me fala qual é a água que você bebe para eu mandar um caminhão-pipe lá pegar essa água de quem não comete pecado mortal? Porque assim, deixa eu te falar uma coisa, o negócio aqui tá ruim, entendeu? Assim, eu peco e peco muito. Hoje tá mais difícil o mortal, mas acontece, minha gente. Pelo amor de Deus. E aí ela falou assim, não, mas assim, é como se, gente, a pessoa sofresse moralmente por estar diante de alguém que não adere à moral que ela acredita. Só que veja, é o que eu falei para vocês, o católico que quer converter todo mundo é aquele que nem é convertido. Porque, e assim, vejam como não basta só saber. Ela sabe que isso é condenado como pecado pela Igreja Católica, ok. Mas ela não sabe descer com isso no bolso misericordiosamente para fazer caber na realidade da pessoa. Isso não existe, gente. Esse julgamento nesse sentido não existe. Um outro caso também de uma aluna que falou: ah, Marina, chegou um rapaz para mim com 18 anos que vai fazer transição de gênero. Aí eu falei: tá, qual que é a queixa dele? Marina, não importa qual é a queixa dele. Você ouviu o que eu falei? Ele vai fazer transição de gênero. Aí eu falei: tá, qual é a queixa dele? Marina, presta atenção. Tem um menino fazendo transição de gênero na minha frente. Eu não vou fazer nada. Eu falei: você é a mãe dele? Não. Qual é a queixa dele? Aí ela falou, ele tá com problemas no relacionamento. Então ajuda ele a resolver os problemas no relacionamento. Gente, terapia não é lugar de vocês levarem a pessoa para onde vocês acham bom. A gente não é Deus, não. A gente é só um ser humaninho tentando fazer alguma coisa de bom nessa vida. Caindo o tempo inteiro. Terapia é lugar de vocês levarem o paciente para onde ele quer, da forma mais ordenada possível, dentro do que ele quer, da circunstância que ele tem. Marina, se o paciente chegar dizendo que ele quer abrir uma boca de fumo, eu vou ajudar ele a abrir uma boca de fumo? Gente, nenhum paciente chega com um sonho ilegítimo. Eu desafio vocês que atendem a me dizer um paciente chegou com um sonho ilegítimo. Chegou algum paciente dizendo assim, doutora, eu tô traindo minha mulher com 2, eu quero sua ajuda pra trair com 10. Alguém falou isso? É assim, ó, doutora, eu não aguento mais trair minha esposa. Como é que eu faço? Doutora, eu quero restaurar meu casamento. Como é que eu faço? Os sonhos são sempre legítimos. Nós temos uma tendência intrínseca ao bem. E nós sabemos que o mal faz mal, e nós sabemos que o mal tem consequências nos outros, na gente, sintoma. Ninguém fica bem fazendo mal. Ninguém fica. Então, é importante que a gente olhe para tudo isso e haja, portanto, com misericórdia. Eu preciso entender por que esse paciente é homossexual. Eu preciso entender como que isso atua na dinâmica dele. E eu preciso ajudá-lo a resolver a queixa dele, ordenando ele de fora para dentro. Talvez, a partir desse ordenamento, algo acenda para ele. Mas esse não é o meu papel, se não for uma queixa dele. Não façam isso, tá? Diga, Dani, pode voltar. Eu me lembro, aconteceu a mesma coisa comigo, né? De participar também de um evento em que uma moça católica trouxe também uma demanda parecida, né? Como que eu vou atender? E eu lembro exatamente, não tô lembrando assim, exatamente o contexto, né? Mas eu lembro exatamente assim da reflexão que
que me fez também, né? Uma das coisas mais profundas, assim, que me fez optar por esse caminho, né, da psicoterapia. Refletindo que nosso Senhor, ele passou por todo o ápice da dor que um ser humano poderia passar, né? E conversando uma vez com um padrinho meu, ele virou e falou: Dani, você compreende que Cristo, quando ele estava chorando, né, ali, as lágrimas de sangue, quando ele estava no Horto das Oliveiras, que ele estava num um profundo sofrimento psíquico? E eu comecei a refletir muito, meditar muito nisso, né? E aí comecei a meditar Ele aqui. fala, inclusive, alma, né? A minha alma está triste por amor. Sim, exatamente, né? Primeiro Como se mistério fosse doloroso. exatamente isso. Sim, sim, toda forma, né? E aí eu comecei a refletir muito nisso, que na terapia, né, o terapeuta ele tem que se colocar realmente como aquele que consola Cristo, né? Exatamente nesse momento ali de profundo sofrimento, né? Nesse ápice do sofrimento. Então, se a pessoa ficar olhando, né, para todos esses acidentes, né, digamos assim, a pessoa não vai conseguir enxergar, né, a Cristo ali naquela profundidade. E eu lembro que foi algo parecido assim a resposta que eu dei para essa moça, né, o conselho assim que eu dei para essa moça, que seria como olhar dentre tantas ovelhas ali perdida, né, e ir atrás daquela uma ovelha, né, percebendo que aquela uma ovelha tem aquela importância, né, não é mais uma ovelha, né, entre 99, mas é aquela única ovelha, né, que tem que ter esse olhar realmente misericordioso. Sim, exatamente. Então, Mas agora é o seguinte, Carlos. finalizei, Terminou, né? obrigada. Ah, Finalizei, tá. obrigada. Obrigada também, Carlos. Imagina. Olá, tudo bem, Marina? Tudo bem, Carlos. Bom, deixa eu me apresentar, né, rapidamente. Eu cheguei aqui, caí, né, do nada, você já vi que vocês já estão em alguns encontros, mas você apareceu para mim, eu entrei no grupo. Eu sou aluno da primeira turma do Thiago Andrade, da especialização, eu sei que você também fez parte lá, Sim, eu fiz a e quinta turma. você fez a quinta turma. E aí me apareceu você, eu tenho o livro da Praxis, já flertei várias vezes com ele, olhei, mas nunca me aprofundei. Eu acho que eu sei quem você é, Carlos. É porque sua foto tá bem pequenininha, mas eu acho que eu lembro de você. Sim, eu sou da primeira turma. Deixa eu abrir a câmera aqui, eu tô no sofá, mas dá pra você me ver, eu acho. Vai aparecer aqui, cadê eu? Aqui, eu. Lembro de você. Sou eu. Então, eu estava passando, eu vi o seu anúncio e aí decidi entrar porque eu quero estudar muito mais a questão da psicologia da praxis. Eu tenho a praxis, tenho o outro livro das abordagens. Eu já Uhum. pensei em fazer a pós em psicologia atomista, mas acabou não sendo uma prioridade, né, diante das realidades. E você surgiu e entrei lá para poder me aprofundar. Não assisti as aulas ainda, só passei por cima, assim, né, lá no link. E eu queria fazer uma pergunta, desculpa se já foi feita ou não, mas você trouxe algumas realidades de psicopatologia e tudo mais, e sempre me chamou muita atenção essas dualidades, né? Quando a gente fala de psicologia contemporânea, a gente está falando de psicologia baseada em evidências, e você vê diversos e vários critérios, tanto que eu falei para você que o critério, ele exclui todo e qualquer fenômeno, né? Ele só olha o critério pelo critério, mas eu posso olhar um critério em uma pessoa, mas a história pregressa dessa pessoa me fala Sim, diversas sim, outras sim, sim. realidades, diversas outras questões. Sim, E eu sem queria dúvida. saber, pelo olhar da praxis, como é que ela olha para essas questões da psicopatologia, principalmente considerando todos os pontos que você trouxe, até essa paciente aí, eu até brinquei, essa questão do cheiro do border, né, que a gente consegue enxergar, e principalmente diante dessa realidade de patologização, que a gente está usando o termo, onde as pessoas elas estão realmente buscando diagnósticos para poder, Sim, para se sei lá, rotular, né? ancorar, Alívio de rotular, culpa. exatamente. E aí como é que a praxis, como é que a psicologia atomista, né, ela olha para essa realidade, considerando, claro, não ignorando essa realidade hoje, dos critérios, daquilo que o DSM coloca, mas ao mesmo tempo não deixando de lado essa questão, né, que você falou do intelecto, né, de tudo isso que a gente já viu com relação à praxis aí. Essa é a Sim, pergunta. maravilha, Carlos. Excelente Obrigado. pergunta, inclusive. Olha, começo dizendo a seguinte coisa. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não pode cair em nenhuma polaridade. Porque tem um lado que acha que
tudo é transtorno. E tem um lado que acha que nada é transtorno. Então, tem um terapeuta que acha que todo mundo está numa categoria, não tem gente normal, digamos assim, e tem um terapeuta que acha que não, é só neurose, é só a vida acontecendo, e o cara tá lá cheio de sintoma, precisando, pedindo por uma medicação psiquiátrica, entendeu? E a pessoa tá ali, não, é tudo a nível terapêutico. Então, as duas coisas estão erradas. Como que Santo Tomás vai olhar para isso? Cara, Santo Tomás é maravilhoso porque ele articula toda a realidade. Tem pessoas que erroneamente vão dizer que São Tomás desconsidera o corpo, né? Porque ele era um santo doutor gigantesco. Quando, na verdade, eu sempre falo que se Santo Tomás estivesse vivo hoje, eu acho que a primeira coisa que ele faria era estudar os achados da medicina desde quando ele morreu. Sem dúvida nenhuma. Porque ele entendia a importância que o corpo tem dentro do composto homem. Então, ele diz, olha, o homem não é só um corpo, o homem é pouco só uma alma. O homem é as duas coisas. E eu falo disso em uma das aulas da Praxis, acho que essa especificamente vai ser liberada amanhã, que tem pessoas, é como se isso aqui fosse o corpo, isso aqui fosse a alma. Tem pessoas que olham só para a alma, tem pessoas que olham só para o corpo, e tem pessoas que, quando muito, vão olhar para as duas coisas juntas, mas como duas coisas estanques. Então, assim, o homem, o próprio Frankl vai cair nesse erro. O Frankl vai dizer que o homem é unidade psicossomática, mas como se não tivesse uma relação recíproca. Eu quero que vocês nunca mais esqueçam disso aqui. O que é o homem? O homem, você pegou um balde, um vaso, derreteu isso aqui, misturou, esperou esfriar, e agora você tem uma nova coisa com essas duas coisas fundidas. Isso é o homem. Ou seja, o que acontece no corpo tem impacto na alma, o que acontece na alma tem impacto no corpo. Ponto. O que é que São Tomás vai dizer? O que é que a Echevarria vai dizer, bebendo de São Tomás, né? Na praxis. Olha, o que a psicologia hoje chama de enfermidade da alma são as enfermidades do corpo com impacto na alma. Ponto. É isso que o DSM vai trazer pra gente. Quando muito, enfermidades no corpo com impacto na alma. Só que existem enfermidades da alma com impacto no corpo, como, por exemplo, uma paixão desordenada, necessariamente, uma paixão anímica, né? Uma paixão de caráter sensitivo, desordenada, necessariamente vai ter uma repercussão. Então, por exemplo, se eu tenho uma tristeza desordenada, eu posso ter uma palpitação. Isso necessariamente vai ter influência. E ele vai chamar de enfermidades da alma por acidente, que são as do corpo que tem impacto na alma. Ele vai chamar das enfermidades psíquicas, que são as da alma que tem impacto no corpo. Só que essas enfermidades da alma psíquica são necessariamente da alma baixa, dessa alma animal que nós temos, não toca na mente, não toca no intelecto à vontade, porque o intelecto à vontade não adoecem, não padecem de enfermidade, ele deixa isso muito claro. Tá E a totalmente na terceira coisa... paixão, né? Hã? Tá totalmente ali na paixão, né? No negócio mais. Isso, exatamente, a nível de paixão, exatamente. E a terceira hipótese que ele vai trazer de enfermidade, primeiro a enfermidade da alma por acidente, que é do corpo, segunda a enfermidade animal ou psíquica, que é a da paixão, que influencia no corpo, e terceiro é a enfermidade da alma por analogia, mas não própria. Santo Tomás vai dizer para nós, a alma nunca adoece. O nome da aula da Praxis eu liberei hoje, lá está escrito, a alma nunca adoece. Por quê? Porque a alma humana, ela é intelectiva, a gente não é animal, a gente não é planta. E mesmo as potências que nós temos de planta e animal, operam em nós como se fosse virtualmente planta, virtualmente animal. Por quê? Por causa da luz da razão. Então, no homem tem algo que muda tudo, até a potência vegetativa muda. Tem uma aula na formação que muitos alunos falaram, nossa, Marina, eu nunca tinha pensado nisso, que é sobre a vida vegetativa do homem. E eu explico a vida vegetativa do homem sob a luz da razão. E aí muda tudo. Porque não é mais uma plantinha que recebe um negócio, destrói o negócio e cresce. É uma coisa completamente diferente. Então, qual que é o princípio que é introduzido no mundo pela alma vegetativa? Primeiro, a vida, que é o primeiro extrato, né? Porque abaixo disso tem o quê? Pedra, que é inanimado. E segundo, a imanência, que é esse caráter interior, de ordem, de princípio interior que promove o movimento. E esse princípio interior que promove o movimento no homem é de outra esfera por conta da razão. Então, temos enfermidade por acidente, que é do corpo que impacta na alma, temos enfermidade psíquica, que é da paixão, e temos enfermidade por analogia, que é o vício. Aí ele vai entrar na soberba, na avareza, na gula, na luxúria, etc, etc, etc. Então, por exemplo, você pega uma desordem sexual do DSM, por exemplo. O que é aquilo ali? Luxúria pura e simples.
só que com várias manifestações. E no início da sua fala, você falou um negócio muito importante. Posso pegar 2 critérios, mas se eu não olho para a vida da pessoa, é o que eu sempre falo, gente, entre a causa e o sintoma, tem um negócio aqui no meio que é o que todo mundo, 99% dos terapeutas ignoram. E isso faz toda a diferença. Desculpa eu falar tanto do professor Olavo, porque ele tem meu coração. Tem um livro do professor Olavo chamado Edmund Husserl contra o Psicologismo, que é estupendo. Ele fala assim, ó, pessoalidade bate patologia. O que é que ele está falando com isso? Olha, por que que o Ranulfo de César Miller gostava tanto da... Eu sempre esqueço, homeopatia. Por que ele gostava tanto da homeopatia? Porque a homeopatia tratava a pessoa, a manifestação corporal da pessoa, e não a doença. Esse aí, exatamente. Maravilhosíssimo, assim, estupendo esse livro. E aí, o que que ele fala? Veja bem, imagina que eu e o Carlos chegamos na UTI, os dois com sintomas de hepatite. Sei lá, bem aleatório aqui. Acontece que o que está promovendo a hepatite no Carlos pode ser uma coisa, o que está promovendo a hepatite em mim pode ser outra. E se derem para mim e para o Carlos o mesmo remédio, pode melhorar ou pode morrer. O contrário também é verdadeiro. Chega eu e o Carlos. Eu com sintoma de hepatite e o Carlos com sintoma de gripe. Bem aleatório aqui, gente. Não faço a mínima ideia, viu? Não tenho nenhum conhecimento nesse assunto. O Carlos com gripe e eu com hepatite. A causa que está promovendo essas desordens em mim e no Carlos podem ser a mesma. Olha que problema. Isso aqui, para mim, o problema aqui é muito mais complexo. Até a pessoa conseguir encontrar. Por quê? Porque entre a causa e o sintoma tem um negócio aqui no meio, que é o aparato que vai receber a causa e emular o sintoma. O sintoma que vai aparecer aqui externamente depende necessariamente desse aparato que está entre a causa e o sintoma. O que é isso aqui que está no meio? Pessoa. E é por isso que eu digo, se eu pudesse dar um conselho para vocês, um conselho, dentro do setting terapêutico é, quando vocês estiverem atendendo alguém, estejam atendendo alguém. Porque o paciente só melhora quando ele sente que você quer que ele melhore. E você só quer que ele melhore quando você o ama. E a gente só se interessa por aquilo que a gente ama. Uma das coisas mais importantes no setting terapêutico, de novo, nenhum livro vai ensinar isso para vocês, nenhuma aula vai ensinar para vocês, nenhuma pessoa vai ter condição de fazer vocês fazerem isso. É ter interesse naquela pessoa real e concreta diante de você. Gente, eu posso ser uma especialista em Santo Tomás, eu posso conhecer todas as causas do movimento humano. Eu posso ter o DSM inteiro na minha cabeça e olhar para todos os sintomas. Se eu não conheço aquela pessoa que está diante de mim, isso não serve de nada, porque eu não vou conseguir conectar a causa com o sintoma que passa por esse anteparo e muda tudo. Não tem como. Então, é assim que Santo Tomás, voltando para essa questão, é assim que Santo Tomás vai dividir as doenças da alma. E uma coisa que eu falo muito também, Carlos, é que eu não sou contra as abordagens dentro daquilo que elas são verdadeiras, porque tem muita coisa de verdadeiro ali. Se a gente consegue colocar dentro de um eixo do que é o homem de modo realista, dentro da tradição aristotélico-tomista. Só que tudo que é verdadeiro que tem ali já foi dito por Santo Tomás. Só que de outro jeito. E como esses caras não se dispuseram a estudar Santo Tomás, quando eles dizem algo verdadeiro, eles acham que eles descobriram o mundo. Hoje em dia, da CC, na psicologia contemporânea, falo TCC, mas baseado em evidências, realidades, coisas relacionadas à mortificação, que são a mesma coisa, só que gourmetizado, coloca uma palavra em inglês, coloca algo assim, mas é pura patrística, é pura realidade daquilo que a gente aprendeu lá atrás. E aí fica um negócio muito louco, muito desconexo, porque a psicologia, a rigor, é discurso sobre a alma. E as abordagens malmente tocam na alma. A TCC, por exemplo, trata o corpo. A TCC é medicina, Carlos. Protocolo puro. Agora, por que que ajuda? Por que ajuda? Porque toda a faculdade humana, a nível de corpo sensível, toda faculdade humana sensível, da alma baixa, ela tem um correspondente corpóreo. O correspondente corpóreo dos 4 sentidos internos é o cérebro. Onde que a TCC mexe?
no cérebro. Por isso que dá certo. Então, o homem psíquico, o homem animal, o homem baixo, ele se ordena para TCC. Só que ele nunca vai se perguntar o que é a verdade. Então, ele vai ficar muito aquém de tudo aquilo que ele poderia ser. O HD já começa a corromper. Exatamente. Eu queria até compartilhar um fato muito importante, que você falou muito sobre essa questão que todo mundo busca um bem, né? Chegou um caso um tempo atrás para mim, através de um sacerdote, de um rapaz com sintomas de pedofilia, né? Ele tinha interesses, buscava e tudo mais. E assim, esse é um tipo de caso que entra muito dentro dessa questão, transição de gênero, todas essas coisas que surgem. Sim. E aí o sacerdote, muito preocupado, encaminhou ele para mim. E aí eu fiz exatamente esse movimento, né? Eu olhei para toda a história pregressa do paciente antes, e ele focado na queixa, focado naquilo, assim, sabe? Com aquele hiperfoco. E aí ali a gente foi encontrando diversos momentos onde você foi percebendo ele se atolando em realidades de luxúria, puramente luxúria, entende? Então, o que é importante, né? Para ele, aquilo era um bem, né? Sim. Aquele prazer, aquela coisa, aquela realidade. Para nós é um mal, mas para ele é um bem. É o bem supremo, é o prazer, é aquela realidade e tudo mais. Então, você Exatamente. direcionar essas questões, e foi realmente um caso, está sendo, ainda tendo ele, um caso de muito sucesso a partir dessa perspectiva. Mas se a gente ficar Sim. no hiperfoco, se eu abrisse lá não, vamos abrir o DSM, deixa eu ver qual que é Sim, o sim, 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 transtorno sim. sexual que ele tem aqui, e às vezes não apareceu nenhum tipo de sintoma, é Não, simplesmente sem dúvida. E esse é olhar exatamente isso, é a gente conseguir enxergar desse jeito, porque o que é que o pedófilo está fazendo? Ele tem dois bens para escolher. Ele tem o prazer sexual desregrado e ele tem a dignidade sexual da criança. O que é que ele escolhe? O prazer sexual desregrado em detrimento da dignidade sexual da criança. Os dois são bens. E um deveria estar acima do outro. Mas ele não, ou ele desconhece essa hierarquia, se ele está num nível bestial, e ele realmente, bora que vamos, entendeu? Ou ele sabe, mas ele não tem capacidade, porque ele está tão dominado pela paixão, que ele não tem capacidade de refrear esse desejo em virtude do bem que ele está enxergando. Então, assim, isso dá um aparato para a gente entender propriedade disso, dá um aparato para a gente clínico muito maior do que olhar para um transtorno desse tipo no DSM, gente. Isso é bizarro. E total. assim, Carlos, para mim, as dificuldades mais difíceis de serem sanadas no set terapêutico estão na área da sexualidade desregrada. Cara, que coisa, porque é uma coisificação da realidade muito grande. É uma desconexão da caridade muito grande. Eu acho que talvez seja o vício mais longe da caridade, porque ele olha para a pessoa e não enxerga a pessoa. O Santo Tomás fala, né, que o luxurioso ele só considera o particular, ele não acessa o universal. Então ele olha para uma criança e ele não vê uma pessoa criança, ele vê corpo. Então ele está ali detido no particular. Ele É um vê peito, negócio. ele vê bunda, ele vê isso. Ponto. É isso aí. Que Esse ponto que tristeza. você trouxe, também eu vi um outro exemplo sobre essa questão do bem, né? Ele traz um exemplo, por exemplo, o paciente. Meu paciente, ele está em casa, ele, a esposa e todos os seus bens. Aí chega o ladrão e fala assim, ó, eu quero que você me passa, escolha duas coisas para você me passar, né? Aí ele fala, a sua esposa, os seus filhos ou os seus bens? Ele fala, tá aqui minha esposa, tá aqui meus bens, né? Então é essa hierarquia, né? Um cara avarento, para ele, a avareza, né? O material, o materialismo, é aquilo que ele coloca da hierarquia da vida dele, ele coloca sobre o Sim, primeiro lugar. E ele não consegue ter esse ordenamento. É aquilo que sim, você falou, a ordem. E nosso papel é sim, exatamente isso, levar ele para essa ordem de vida que, na grande maioria das vezes, não está claro. O avarento, ele sim, não consegue ter essa clareza. O luxurioso, ele até tem ali, porque tem questões morais por trás, mas ainda sim, assim ele não consegue entrar dentro desse eixo, desse âmago, que é o nosso sim. papel levá-lo até lá, né? Legal. E a luxúria, ela vem encontrando tantas formas novas de se manifestar, que a pornografia hoje, ela é muito insidiosa, porque ela não consegue... As pessoas querem normalizar a pornografia como se fosse a coisa mais natural do mundo, e nesse sentido, a razão não acusa quando as pessoas vão usar o pornô. Isso aqui é uma grande arma da pornografia. Porque o cara, quando ele é pedófilo, a razão acusa. Se ele Sim, der é uma uma questão moral brechinha, ele ali, né? consegue desenvolver aquilo ali. A pedofilia, não. Eu tenho que conhecer minha psicóloga disse que eu tenho que conhecer meu corpo, entendeu? Minha psicóloga disse que eu tenho que saber como é que eu sinto prazer, então eu vou ficar assistindo esse negócio. Acabou. Acabou, gente, que coisa triste. A gente vive um tempo terrível. Mas é isto. Obrigada, Carlos. Obrigado a você. Obrigado mesmo pelo espaço. Valeu, gente.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui de novo. Muito obrigada pelas perguntas. Nossa, eu gosto demais de falar dessas coisas, sim. Vocês veem, não é o tanto que eu falo. Eu gosto demais de falar dessas coisas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que precisarem, conta comigo. Eu tô lá no grupo, tá? Podem falar comigo, podem, enfim. Eu estou aqui para isso. Amanhã liberaremos mais uma aula da Praxis, sábado também mais uma aula da Praxis, domingo temos outro vídeo, terça, quarta e quinta temos o vídeo que eu falei para vocês, explicando aí as fases do ser humano, desde quando ele apreende o ser até efetivamente ele fazer o que ele tem que fazer. Na sexta-feira temos a última aula da Praxis, e aí seguimos, tá bom? Muito obrigada mesmo, um beijo e boa noite.